E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retire-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Meu irmão e minha irmã, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que mais uma vez assim nos permite estarmos unidos. Uma belíssima palavra do Evangelho de São João hoje, que o Senhor vem nos ensinar para nós. Temos que morrer para esse mundo para dar frutos. Olha que belíssima palavra que se encontra no Evangelho de São João, capítulo 12, de 24 a 26. E lá começa assim: em verdade eu vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Se morrer, produz muito fruto. Quem ama sua vida irá perdê-la, mas quem odeia sua vida neste mundo irá conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estiver, estará ali também o meu servo. E se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação, glórias a vós, Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus hoje vem falar, o próprio Jesus Cristo está falando que ele deveria morrer. Ele deveria passar pelo que iria passar para salvar a muitas pessoas. Por isso que ele usa essa metáfora, ele usa essa maneira de falar que o grão de trigo que não morre não dá fruto. Irmãos, e nós sabemos que eu e você, nós estamos hoje, nós temos essa vida espiritual ligada com Deus, ligada com Jesus, é porque ele se entregou à morte. Ele, sabendo da morte que ele iria morrer, e ele se entregou a si mesmo. Irmãos, que a gente parar, se a gente começar a analisar como que Jesus, sabendo a morte que ele iria morrer, e mesmo assim ele aceitou esse plano. Ele aceitou esse plano de salvação para a minha salvação e para a sua salvação. Porque se Jesus não tivesse se entregado, meus irmãos, o que seria de nós? Seria em vão a morte de Jesus Cristo, como que nós sabemos, que ele foi crucificado, ele foi cuspido, ele foi transpassado numa lança. Todo o sangue dele foi jorrado da cruz até o ponto que jorrou sangue e água ao ser transpassado na cruz. Irmãos, por isso que Jesus usa essa maneira dele falar do grão de trigo que não morre. O grão de trigo, quando ele não morre, não pode dar fruto. E Jesus falando dele mesmo, que era necessário que ele se entregasse, que ele morresse, mas o terceiro dia ele iria ressuscitar. Irmãos, que confiança que Jesus tinha na plena graça de Deus, porque ele ser um Deus homem, ele sendo Deus como ele era, ele sabia que passando por isso ele iria salvar milhões e milhões de almas, milhões e milhões de vidas, mas para aquele que crê nele. Se eu e você, irmão, nós cremos em Jesus Cristo, se nós acreditamos que a morte dele não foi em vão, nós temos que seguir os passos de Jesus. Nós temos que seguir os ensinamentos de Jesus. E o que ele fala para mim e para você? É não ter, meus irmãos, apego. Esse apego excessivo nas coisas do mundo. Nós temos que diminuir cada vez mais para que ele cresça na nossa vida. Nós temos que diminuir cada vez mais o nosso egoísmo. Nós temos que diminuir cada vez mais a nossa prepotência. E nós temos que acreditar que de fato valeu a pena. Quando nós olhamos para a cruz de Jesus e nós vemos ele ali todo transpassado, todo esmagado, nós sabemos que valeu a pena porque nós temos aonde recorrer. Nós sabemos que se nós, e eu e você, meus irmãos, se nos prostrarmos ali, fizermos essa experiência com ele, Jesus vivo, ressuscitado depois de 3 dias, valeu a pena. E é isso que Jesus fala para mim e para você nesse último versículo. Fica maravilhoso que ele fala aqui no último versículo, o versículo 26 desse dia de hoje. Se alguém me quiser servir, siga-me, e onde eu estiver, estará ali também o meu servo. Porque se alguém me serve, meu Pai o honrará. Irmãos, vamos fazer essa experiência cada dia mais e mais.
Vamos ter essa plena convicção que vale a pena seguir Jesus. Que vale a pena nós nos doarmos nesses dias, nesses anos que vamos passar aqui andando nessa terra, nesse vale de lágrimas. Que vale a pena olhar aquele irmão caído e estender a mão para ele. Que vale a pena ir lá no hospital onde tem um irmão deitado precisando de uma mão, de uma palavra. Que vale a pena ir visitar aquele que está doente. Irmão, porque a palavra de Deus fala, quando nós visitamos os doentes, é a Cristo mesmo que nós visitamos. Quando nós vamos visitar aquele que está caído numa sarjeta, é a Ele mesmo que nós estamos visitando. Quando nós nos doamos um pouco de nós para aqueles mais necessitados, meus irmãos, é uma experiência maravilhosa. É uma experiência única que nós fazemos com Jesus. E o interessante, meus irmãos, é que quando eu vou lendo a palavra de Deus, quando eu vou lendo as Escrituras Sagradas, eu consigo ver que não é nada forçado, não precisa ser nada forçado. A nossa própria natureza humana, ela vai fazendo com que nós vamos nos desapegando das coisas materiais. É lógico que é muita hipocrisia eu falar para você que eu não vou dar bola mais agora em diante para a minha vida, não é assim. Mas nós sabemos, quando nós fazemos uma experiência de verdade com o amor de Deus, nós consigamos de verdade ir desapegando das coisas do mundo. E a gente vai vendo que a gente vai conseguindo experimentar as coisas de Deus. Ei, meu irmão, Jesus nesse dia de hoje fala para você, desapega um pouco dessas coisas do mundo. Vem viver uma experiência comigo e você vai ver o quanto que vale a pena. Meu irmão, minha irmã, que nesse dia de hoje, que a graça, que o amor de Deus, que a misericórdia infinita dele, que o sangue dele que foi jorrado na cruz, ali quando não tinha mais sangue, jorrou sangue e água e valeu a pena. Porque eu e você hoje, nós consigamos ter essa proximidade com Ele. E é isso que o Senhor nos pede nesse dia de hoje. Vamos fazer valer a pena cada gota de sangue que Ele derramou na cruz por mim e por você. Ore, tenha um momento de oração nesse dia de hoje com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E você vai ver que de verdade vale a pena desapegar das coisas desse mundo. Fique em paz, que Deus abençoe. Envie essas mensagens aos seus contatos. Fique em paz, que a graça de Deus fique com você, com toda a sua família e que tenha um santo e abençoado dia na graça de Deus. Que Deus abençoe e até a próxima.